Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thalita, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o meu esposo Luan e hoje a gente veio conversar sobre amortização de apartamento. Pra quem não sabe, não segue no Instagram, recentemente a gente acabou amortizando, né? Acabei até publicando por lá e hoje a gente vai explicar um pouco mais pra vocês. Como eu sou um pouco leiga nessa parte de amortização e nessa burocracia, e quem correu atrás de tudo também, de toda a papelada, foi o Luan, por isso eu trouxe ele no vídeo de hoje. E aí pessoal, tudo bem? Então, como a Thalita disse, né, eu sou o esposo dela, e eu vou explicar um pouco, né, igual o canal da Thalita não é um canal sobre finanças, né, mas é um canal no tema de apartamento, né, de casa, e eu acredito que a maioria do público que assiste tem só o celular, né, financiado, então eu acho que o que a gente vai compartilhar vai servir para todo o público, né, ou boa parte dele. Então, antes da gente falar de fato sobre a amortização, a gente queria explicar um pouco sobre os tipos de financiamento, a tabela Price e a tabela SAC. Aí o Luan vai estar explicando pra gente. Isso. No Brasil, o mais comum de financiamento é a tabela Price e a tabela SAC. Existem outros tipos de financiamento, mas os mais comuns são esses. E o que isso tem diferença? Porque o nosso financiamento é da tabela Price. Então, certas coisas que eu posso dizer, elas são bem características da Price. Mas o seu financiamento pode ser que seja SAC. Eu vou explicar brevemente para você saber um pouco a diferença. E de resto vai ser a mesma coisa. Outra coisa também que a gente vai falar bastante é sobre amortização. A gente está falando, mas pode ser que você nem entenda, né? Talvez a maioria já saiba, mas tem gente que pode ser que não saiba o que quer dizer amortização, né? Então, assim, o financiamento. O financiamento, ele é composto do valor que você está pagando que vai abater da sua dívida. Isso se chama amortização. E outra parte do financiamento, ele é composto pela parte que é os juros, né? Então, não é de graça que eles vão te prestar um valor para o apartamento. Eu vou te dar um exemplo bem prático, né? Eu estou até trouxe uma calculadora aqui para a gente fazer na hora. Por exemplo, um financiamento de 135 mil de um apartamento, supondo que deu 30 mil de entrada e 135 mil financiados. Imagina se os 135 mil não existisse juros e você fosse pagar em 30 anos, né? Um mundo, né, mundo perfeito. Uhum. Imagina então, vou pegar os 130 mil, 135, né, eu falei, e vou dividir por 30 anos, isso eu vou chegar ao valor por ano, e vou dividir por 12. Ó, então 35 mil por 30 anos, por 12 meses. Então, eu tenho um valor de R$375. Então, se no mundo perfeito, onde não existisse juros, eu pagaria R$375 durante 30 anos e eu teria o valor dos 135 mil financiados. Mas, existe os juros, aí que ele entra. Então, qual que é a questão? Vou dar um exemplo nosso. Esse valor de 135 mil é o nosso caso, que o valor financiado foi 135 mil durante 30 anos. E hoje eu pago uma parcela de R$905, a última parcela, durante os 30 anos. Então, vou pensar aqui de novo, ó. Vou fazer os R$905 por 12 meses e por 30 anos. Então, os 905 vezes 12 vezes 30. E olha o valor que vai dar. Vai dar 325.800. Então, dos 135 mil que a gente pega emprestado, ele vai virar 325 mil pagos durante os 30 anos. Então, ele vai dar um valor mais do que o dobro. O dobro seria 270 mil. Então, o que acontece? Esse é o principal motivo desse vídeo. É porque a gente vai lá e financia. A gente financia uma parcela que a gente pode pagar. Lógico. Sim. Mas, ao longo da nossa vida, o que a gente conseguir abater deste financiamento, você vai poupar muito dinheiro ao longo da sua vida. E faz diferença, pessoal. Pode não parecer, mas faz muita diferença. Exatamente. Então, aqui, ó, os 325.800, vou subtrair os 135 mil, que foi realmente que peguei emprestado. Então, é 190 mil a mais. 190 mil a mais. É mais do que o valor de outro apartamento inteiro pro banco. Isso assim, quando a gente fez o financiamento, foi numa época que a taxa Selic, né, que é um tema para outro vídeo, mas resumidamente, a taxa Selic, se ela estiver mais alta, os bancos e financiamentos ficam mais altos, se ela estiver mais baixa, também fica mais baixa. E essa época, né, foi uma época que a Selic estava mais baixa, e a gente pegou uma taxa de juros de 7, 7,5% ao ano. Existem pessoas que têm taxa de 8, de 9, de 10, De 13. de 13, que aí esse financiamento,
essa diferença de 190 mil de juros a mais, ela vai ser maior ainda, entendeu? Então pode ter financiamento, até vocês mesmos fazendo a casa agora com o financiamento de vocês, que pode chegar a 3 vezes ou 4 vezes o valor do imóvel. Mas aí você pensa assim, mas eu vou antecipar. Pô, não tem 130 mil para antecipar. Então eu vou explicar algumas coisas que ajudam a antecipar isso. Não necessariamente em um ano, o que eu realmente acho assim, que é ser muito ilusório, muito exagerado falar que, mas em um ano você quita os 30 anos. Poderia, mas são casos muito específicos. Mas, ainda assim, não seria 30 anos e você não estaria pagando tantos juros, né? Valor de mais de 2 apartamentos. Sobre a questão da price e da SAC que eu comentei. Na price, o tipo de financiamento da price, a parcela, ela é fixa até o final, do início ao final dos 30 anos. Pode ter uma diferencinha, porque tem algumas coisas que corrigem esse financiamento. Que é a TR, que chama taxa referencial. Alguns corrigem por inflação. Cada contrato corrige, mas tem uma correção lá. Por exemplo, eu acho que comecei estava em 890, alguma coisa assim, e agora tem 905. Então eu usei o exemplo 905, mas até os 30 anos ainda cresceria um pouco o valor. Na ideia, seriam parcelas mais ou menos fixas. O que mudaria? O quanto amortiza. Então, assim, eu vou tentar deixar alguma imagem um pouco representativa, mas basicamente assim, a parcela, elas vão ser mais ou menos iguais até o final, só que parte dessa parcela, imagina que aqui representa a parcela. Parte do início da parcela é tudo juros, e só esse pedacinho aqui é a amortização. E aí, você vai pagando as parcelas mais ou menos fixas, e os juros vai fazendo isso aqui, e a sua amortização ela vai fazendo isso aqui. Então, na price, as parcelas são mais ou menos iguais, só que os juros são decrescentes. O que acaba acontecendo na price? Você está pagando igual esse ano, que foi o primeiro ano que a gente pagou. Você vai pagando e você vai olhando lá, saldo devedor. Parece que não muda. Parece que não muda ou ele não sai do lugar. Mas é porque na price, no início, você amortiza muito pouco. Já a tabela saque, o financiamento, você vai pagar uma parcela decrescente. Essa é bem famosa, as pessoas gostam mais. Então a parcela está aqui, ao longo dos anos vai ser uma parcela menor. Só que os juros, ele é o mesmo. Então, o que acontece? Por que não deu para fazer a saque no início? Porque apesar dela ser decrescente, a parcela dela é maior no início. Então, em vez de começar uma parcela de 850, começaria com uma parcela tipo de 1.200. Um dia essa parcela ia virar R$200. Mas no início, você teria que pagar uma parcela muito alta. Então vai de cada ocasião e nessa altura vocês já devem ter escolhido algum tipo. Por que isso é importante? Vocês entenderam o conceito de amortização e que às vezes na hora de você abater também é diferente, entendeu? Por questão dos juros. E por que fica mais barato você abater? Existe um conceito que é de juros composto. Então, o juros composto ele é um juros sobre juros. Isso acontece quando a gente investe e quando a gente pega emprestado. Então, quando a gente pega emprestado, esse juros composto está contra a gente, está fazendo a gente pagar mais ao longo dos anos. Então, quanto mais anos, vai ser exponencialmente os juros que a gente vai pagar ao longo dos anos. Então, quando a gente traz um valor que a gente pagaria daqui a 30 anos para atualmente, existe um negócio que é uma conta que faz do valor futuro para o valor presente. E por lei, o banco é obrigado a recalcular o valor para valor presente, retirando os juros proporcionalmente. Na verdade, o banco tem 2 tipos lá. Você pode diminuir as próximas parcelas. Você pode, eu acho que são até 3. Você pode diminuir as próximas parcelas para dar uma desafogada. Você pode abater do tempo, que é o nosso caso. E você pode abater todas as parcelas aos poucos, mas ainda seria 30 anos, entendeu? Então, compensa mais abater o tempo, por conta dos juros. Entendeu? Você continuar pagando o que você paga, só que você abate o tempo com juros. Então, o que acontece? Você tem 2 opções também para fazer esse abatimento. Você pode dar o dinheiro próprio, tipo, esse mês eu pago, vamos supor, R$900, mas sobrou um dinheiro aqui, R$500, eu vou tentar bater esses 500. Ou vou juntar um pouco e depois vou bater de uma vez. Mas esse é de recurso próprio. E tem o recurso que é utilizando o saldo do FGTS, que é o Fundo Garantidor de Crédito do Trabalhador. Então, se você é um CLT, você trabalha com carteira assinada, provavelmente você tem o FGTS. E ele cai lá todo mês, a empresa tem que depositar. E você pode utilizar o saldo dele para abatimento de moradia própria. Não pode ser para investir, para alugar, né, ou só comprar um terreno e não fazer nada com ele. Isso não pode, mas como, né, a maioria que está aqui é moradia própria, ele vai se enquadrar. Então, aí às vezes a pessoa fala, mas se eu usar o FGTS, eu vou ficar sem nada lá.
E se eu for mandar ela embora? Então, mas aí, se você for mandar ela embora, a empresa também tem que pagar uns juros de 40% de tudo que ela já te pagou na FGTS. Então, mesmo que você zerar o seu FGTS, você vai ter também o seu desemprego e vai ter também esses 40% que a empresa tem que te pagar. Então, o que acontece? Para você usar o FGTS, você tem que ter no mínimo 3 anos de carteira assinada, que, por exemplo, quando eu fui comprar, não tinha, e você pode usar a cada 2 anos. Então, vamos supor que eu usei primeira vez, daqui 2 anos eu posso usar de novo. E agora, pessoal, a gente vai contar pra vocês como que foi com a gente esse processo, essa burocracia, porque não é tão simples assim. Pra primeira amortização, tem um passo muito importante, né? Inclusive, fica até o final desse vídeo que você vai saber quanto a gente conseguiu amortizar da nossa dívida. Exatamente. Então, acontece. Desde o início, a Caixa, por exemplo, ter conseguido utilizar no início, ela falava, quando a empresa entregar o apartamento, vocês estiverem pagando o financiamento, em vez de ser taxa de obra, for financiamento mesmo, você vai estar apto a poder fazer o abatimento. Então, a gente vai ter a Caixa e ele deu algumas instruções. Por quê? No aplicativo da Caixa, se não me engano, de habitação, tem a opção lá de abatimento, mas não sei se vocês já pegaram para ver. Depois, até o final do vídeo, eu vou mostrar para vocês na tela direto. Só que a primeira vez não pode ser pelo aplicativo, tem que ir na agência. Então a agência, ela passou uma lista de documentos, tem tipo comprovante de imposto de renda, carteira de trabalho, que mais? Várias coisas ela pediu, você vai ter que ir na sua agência conversar certinho, porque às vezes aqui o nosso pediu não é a mesma que vai pedir pra vocês. Se você também, desculpa cortar, mas assim, se você comprou solteiro e aí você casou, você tem que levar a certidão de casamento também. Como que foi a forma que vocês decidiram, se é comunhão parcial também, tudo tem a ver. Porque se vocês, por exemplo, se vocês dois forem utilizar o saldo, vocês compraram junto, também teria como usar o FGTS dos dois. Vai mais rápido ainda. Então, beleza, a gente mandou. E eles têm um período de análise, né, pra ver se não tá faltando nada. E tem uma coisa crucial que eu tive que resolver um probleminha, que foi que a construtora não havia feito, pelo menos eles alegaram, que a construtora não havia feito ainda a averbação. No cartório. No cartório. Que, resumidamente, é tipo assim, tem um número lá no cartório de imóvel que é referente ao lote inteiro, todo o loteamento. E quando o apartamento fica pronto, e isso é aprovado, ele tem o seu número próprio, e lá, nessa averbação lá, ele ganha um número novo lá. E a Caixa falou que ela precisava disso. Então, eu abri um reclame aqui para a construtora e falei que, olha, já faz quase um ano que a gente está morando e a Caixa está alegando que não foi averbado ainda. Eles precisam disso para eu fazer o abatimento do FGTS. E aí, eles responderam falando, não, já foi averbado faz um mês. Então, foi tipo assim, em 12 de dezembro, a agência respondeu isso e a construtora falou que foi feito isso dia 28 de novembro, entendeu? Então, eu voltei, fiz um chamado de novo para a agência, comentando o que a consultora falou. E depois falaram, não tinha chegado pra gente, mas agora chegou, então vamos seguir. Pode ser que com você não passe por isso, mas é uma coisa que é bom você saber que se não tiver feito, vai acontecer. E aí, pra agilizar, eu fui no cartório de imóveis e paguei pra eu ter a cópia dessa averbação. Eu paguei no cartório da cidade R$70. E aí eu peguei a cópia e levei junto com os documentos na agência pra fazer a avaliação de aprovar sobre isso. E aí lá eles preparam um documento e te chamam na agência para assinar esse documento que você está autorizando a utilizar o seu saldo, no saldo X lá que você tiver, para fazer o abatimento, o tipo que você escolheu, por exemplo, a redução do tempo. E aí aguardar. Em torno de uns 3 dias úteis, assim, o aplicativo da habitação vai atualizar o saldo devedor, lembra? E vai ter amortizado aquele valor. Então o saldo devedor vai bater exatamente o valor que você amortizou. E a parcela, ela vai voltar a ser parcela 1. Ela vai voltar a ser parcela 1, 2, 3. Só que a diferença é que vai ser um prazo reduzido. É como se você tivesse refinanciado a sua dívida. Se tivesse negociado e refinanciado. E agora eu vou contar pra vocês quanto que foi que abateu de saldo e o quanto fez diferença no tempo. Lembrando, pessoal, que antes de vocês autorizarem toda essa questão de documento, vocês também podem decidir se vocês querem esperar o último depósito. Geralmente as empresas pagam a guia do FGTS todo dia 7. Como ele foi assinado no dia 16, então ele pode esperar cair mais um saldo. E todo dinheirinho vale nessa hora, né? Igual, e foi uma época boa também, que foi janeiro, fevereiro, que no final do ano teve férias, então recebia mais de venda das férias, teve imposto, teve 13º, que o FGTS ele é calculado até em cima do nosso 13º também. Então acaba sendo uma época que acaba caindo um pouco mais lá no seu saldo do FGTS. E eu não sei se alguém nunca viu ou não acompanha, tem um aplicativo do FGTS também, que é do governo federal, e você consegue acompanhar por lá também. E é muito satisfatório ver. Então aqui, ó, eu tô com uma simulação aqui da Caixa, eu vou mostrar diretamente porque tem alguns dados, mas o
qual que era o prazo restante. Então, tinha pagado 8 parcelas durante esse ano, então, a dia dos 30 anos, faltava 29 e 2 meses. 29 anos e 2 meses. Que equivale a 350 meses. E o saldo que foi utilizado do FGTS foi de 14.581. Aí você fala, pô, mas de um financiamento de 135 mil a bater 14 mil, não vai reduzir muito tempo. Ainda mais que a parcela é R$900. Mas tem aquele detalhe que eu falei nesse vídeo. A parcela ela é formada pelos juros e pela amortização. Então, quando você faz esse abatimento, se você bater R$900, não vai bater só uma parcela, vai bater mais de uma parcela. Então, os 14.580, de 350 meses foi para 256 meses. Em anos, que foi para 21 anos e 4 meses. Então, aqui, ó, só fazendo a conta rápida. 350 meses restante, menos 256 meses, abateu 94 meses. Dividido por 12, que é o ano, abateu 7 anos, 8, tem decimal. Mas é aproximadamente 7 anos e 7 meses, mais ou menos. Quase 8 anos. Então é isso, pessoal. Então, 7,8 meses. Então, assim, de 30 anos, abateu quase 8 anos. Quase um terço do tempo para pagar esse apartamento foi abatido. Então, até se eu colocar agora, assim, os 256 restantes, vezes, vamos supor que seria ainda os 905. Dá 231 mil. Mas, esse ano, vamos supor que pagou 12 parcelas de 905. Então, daqueles 300 e tralalá total pagos em 30 anos, o novo valor, com juros, está em torno de 242 mil. Então, olha como que caiu pra caramba o valor a longo prazo. Né? Então, assim, o dobro do valor de 135 mil financiado seria 270 mil. Então, agora já caiu para menos do que o dobro. Ainda é bastante dinheiro, mas caiu menos que o dobro. Então, você entende a diferença dos juros compostos no financiamento? Quanto faz a diferença só os 14 mil a bater quase um terço do tempo de financiamento? Isso é muita coisa. É muita coisa. Então, assim, os bancos não querem que você saiba disso, porque eles vão ganhar menos juros, eles lucram com juros, não tem como. E aí eu vou mostrar também no aplicativo, vou tentar gravar a tela aqui, como você pode simular isso. Ó, não tem, mas se eu fizer isso, se eu vender, se eu tenho 2 carros, se eu tenho um carro muito caro e trocar por um carro mais barato e pegar uma grana, pô, os 14 mil fez diferença, se eu vender meu carro, pegar um carro mais barato, pegar 20 mil, 30 mil, fora o FGTS, né, que diferença vai fazer? E uma outra coisa também, quanto mais você amortizar, menos diferença vai fazer. Essa de tudo isso é uma verdade mais dura de engolir. Que é a questão que, assim, lembra que eu falei do valor futuro para valor presente? Então, é uma coisa trazer parcelas de 30 anos para valor presente. Uma coisa trazer parcelas de 20 anos para o valor presente. Parcelas de 10 anos para o valor presente. Então, a diferença dos juros vai ser cada vez menor, mas quanto mais, melhor, né? Então, assim, e por que também estamos dando ênfase no FGTS? Porque às vezes você não tem dinheiro para bater da sua grana. Que é o nosso caso, a gente não tinha. Ou a gente tem outras prioridades, a gente vai viajar por agora, vai investir em outras coisas. E por agora a gente vai desembolsar do nosso dinheiro para a amortização, abater o financiamento. Agora o FGTS tá lá parado. Rende alguma coisa? Rende. Mas rende menos do que os juros que a gente está deixando de pagar. Por exemplo, só nisso a gente já está deixando de pagar 100 mil reais ao longo de 30 anos. 14 mil investido não vai render 100 mil reais, entende? Então vocês estão entendendo que não vale a pena deixar lá parado, você tendo um financiamento de casa própria, entende? Então, assim, é uma sugestão. Eu acho que a longo prazo, às vezes você não enxerga o impacto. Mas ao longo da sua vida inteira, você pensando, pô, sei lá, eu tô com 30 anos, eu financei mais 30, eu vou terminar de pagar com 60 anos. E até os 60 anos eu vou pagar quase R$1.000 de parcela. Entende? Agora, puta, já em vez de, vamos supor, que você fez com 30 anos e mais 30 anos, e aí no caso desse, você bateu 8 anos, pô, já não vou estar com 60, vou estar com 52. Daqui 2 anos eu vou utilizar de novo. Né? E pode ser que tenha um saldo maior, menor, enfim, mas o que tiver, eu vou rapar. Vou rapar a conta e vou usar, entendeu? Porque vale a pena. E no futuro, se eu puder, com dinheiro próprio, eu faço isso também. Mas não tem. Se eu tivesse 130 mil, eu tinha comprado à vista. Né? Não é verdade, não? Mas não tem. E a maioria, porque senão não tinha financiado. Então aqui também, já tem vídeo aí famoso. Pague 30 anos em um ano. Se eu pagar 30 anos em um ano, imagina que você estaria abatendo por volta dos 135 mil, no mínimo aí uns 150 mil. Se você tivesse essa grana, eu acho que você não teria financiado em 30 anos, né, e tal. Já chego lá na construtora, eu tomo aqui. Então é um pouco, assim, eu tô sendo bem realista
que a FGTS, a maioria tem saldo, e é uma coisa que está parada, então eu acho que vai fazer diferença. E agora eu vou mostrar a tela do aplicativo, como vocês simulam, se eu bater 15, se eu bater 5 mil, se eu bater R$1.000, e você vai fazer isso na sua casa, para você ter uma noção de quanto que vai. E aí, isso também vai valer para a FGTS. Não que vai fazer no aplicativo, mas por exemplo, você tem 5 mil de saldo do FGTS. Você coloca a simulação como se você estivesse pegando o seu dinheiro de R$5.000. Porque R$5.000 é R$5.000, dependendo de vir do FGTS ou da sua mão. Então a simulação vai servir para a mesma coisa, para você ter uma noção de quanto tempo a bateria no seu caso, entendeu? Então vamos para o aplicativo. Como a gente vai mostrar a tela, então a gente vai colocar aqui da forma que vocês vão ver agora, então a gente precisa fugir da centralização do vídeo, tá? Por isso que cada um tá numa ponta. Então, a gente não tá brigado. Então aqui vai aparecer para vocês a tela do celular, que a gente vai gravar. Então aqui, ó, na tela que vocês estão vendo, é o aplicativo da habitação, vocês, todo mundo já conhece, usam, ou deixa só em débito automático na conta da Caixa. E nem vê. Isso também é um exemplo da Caixa, que é a maioria dos brasileiros fazem lá o Minha Casa Minha Vida, que ela é a principal financiadora de imóvel no Brasil. Mas você pode ter um financiamento de Itaú, em outros bancos, e pode ser que seja diferente, mas a lógica é a mesma. Mas acho que de maioria vai ser da Caixa. Então aqui, ó, é muito importante, a habitação Caixa, embaixo você vê Caixa Econômica Federal. Então isso quer dizer que é um aplicativo oficial da Caixa, tá vendo? Porque é bom para não ter cair em golpe nem nada, aplicativo oficial. Então eu vou abrir o aplicativo. Então você vai logar no seu aplicativo, coloca a sua senha e tal, e vai ter meu financiamento. E aí você vai em mais informações. E aí esse aplicativo mudou. Então vocês vão vir aqui em central de pagamentos. E aqui vai ter assim, ó, amortização. Então aqui, ó, vai aparecer o saldo devedor e os meses restantes. Aí ele vai falar assim, ó, quanto você gostaria de amortizar? Então vamos supor que vocês têm 5 mil de saldo de FGTS. Aí vocês vão colocar aqui, ou você tem grana, ou tem R$1.000 que eu recebi do 10º, enfim. E aí, ó, qual que é o tipo? Lembra que eu falei? Tem um prazo e prestação. Eu quero o prazo. Eu falei que compensa mais. Se eu fizer isso, de 255 meses vai para 232. Ó, 255 menos 232 vai ser 23 meses. É praticamente 2 anos. O kiwi tá aqui em volta. Pronto, gente, tive que pegar lá os filhotes aqui, ó. Então, vai reduzir quase 2 anos você bater os 5 mil. E se eu fosse pagar R$900 durante 2 anos, seria em torno de 24 mil, entendeu? Então aqui você consegue simular. Vamos fazer uma simulação maior. Ou melhor, agora se fosse prestação. Em vez de eu pagar R$ 904,53 até o final do financiamento, eu pagaria R$ 866 até o final do financiamento. Mas a amortização é muito menor, questão dos juros e tal. É muito melhor você terminar com o prazo logo. Final, assim, no maior caso, você já paga isso no dia a dia, você já paga esse valor. A diferença é pagar em menos. A diferença é pagar em menos tempo. Então vamos simular aqui um valor menor, por exemplo, para vocês terem noção. Vocês vão simular aí com vocês, não vou fazer alguns aqui. Eu recebi um 10º, R$1.000. Isso é o nosso caso desse saldo devedor e na taxa de juros que a gente financiou. Então pode ter uma leve diferença para vocês. Mas essa é a lógica, é assim que funciona, é assim que simula. Então R$1.000 aqui, ó, já seria 4 meses, menos. Como eu já fiz uma primeira amortização de 8 anos, o meu dá um pouco menos. Igual eu falei, quanto mais você amortizar, menos diferença vai fazer. Então a primeira que você fizer realmente vai dar bastante diferença. E se é tipo, eu vou juntar o meu da minha esposa e vai ter aqui 25 mil, vamos supor. Fora caso que você ter um saldo de FGTS que dê para quitar a dívida. Também pode ser. Minha mãe mesmo, ela tinha um financiamento de construção e o saldo dela dava para quitar, ela foi lá e quitou, entendeu? Então assim, vamos supor, 25 mil no prazo do meu saldo devedor da minha taxa de juros. De 255 meses, iria para 161 meses. Quase 8 anos, de novo. Tá vendo que o meu primeiro 8 anos foi em torno de 14 mil e pro segundo teria que ser em torno de 25. É igual eu falei, quanto mais próximo chegar, menos amortiza, porque você tá trazendo um valor mais recente pro presente, entendeu? Mas ainda assim, é uma diferença grande, entendeu? O novo prazo seria 161 meses. 161 meses seria em torno de 13 anos para pagar. Então, naquela primeira de 14 mil, se daqui 2 anos eu conseguir bater 25 mil, dos 30, né, seria o resto aqui, claro, já teria passado esse ano que a gente pagou, 2 anos esperando a próxima amortização, teria passado 3 anos. Então, de 27 anos, que seria, como se não tivesse amortizado anos, estaria em 13 anos e meio, menos da metade.
Então aqui vocês vão brincando, simulando, às vezes vocês organizam, tipo, se for só R$500, se for 200, ou se todo mês eu pagar, por exemplo, se cara você puder, por exemplo, pago 900, todo mês eu pagar de 900 e mais uns 900, entendeu? Como que ficaria? E aqui é só ver simulações e tal, vai seguindo até o final. Se você já utilizou. Então, outra coisa que eu ia falar. Depois da primeira vez, agora as próximas, eu posso vir direto no aplicativo e amortizar o saldo do FGTS. Então, ó, pagar com FGTS, tá vendo? Tem opção. Então, a partir da primeira, as próximas vão poder ser direto no aplicativo. Então, é bem menos burocrático. Porque você já autorizou uma vez, eles já avaliaram seus documentos, entendeu? Então, é bem mais simples. Então, é isso que eu tinha pra explicar. Então, pessoal, deixei o Luan falar, porque ele explica muito bem. E é ele que passou mais por essa parte burocrática. Se esse vídeo te ajudou, coloca aqui nos comentários. Assim você também consegue fazer o YouTube entregar para mais pessoas que pesquisam sobre o assunto. Você também conhece alguém que acabou de financiar um apartamento, que está com alguma dúvida? Manda para essa pessoa também, que eu acho que vai ajudar bastante ela. E se você saiu desse vídeo, vai atrás e você vai fazer, salva esse vídeo, já dá um like aí, e coloca para salvar ali também, salva esse link em algum lugar, para depois você voltar aqui e falar pra gente nos comentários como foi com vocês. Se deu certo, se não deu, o que aconteceu? Assim, eu botei tantos mil do meu saldo, meu, do meu esposo, enfim, e conseguimos bater tantos tempos. Você salvou a gente, né, tantos mil, porque você viu a diferença a minha durante essa vida. Eu também tenho um Instagram do apartamento, que pra vocês se inspirarem, eu sei que essa fase de móvel da planta é muito gostoso, a gente fica muito ansioso, então segue lá, underline UAP101, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Espero que tenha sido um bom vídeo, né, falei bastante, mas que tenha sanado as dúvidas, né, e que ajude bastante pessoas. E se tiver alguma dúvida também, coloca aqui nos comentários, que aí eu aciono o Luan também e a gente consegue te responder. É isso aí, obrigada pessoal!